22, versículo 2. Meu Deus! Aleluia, Jesus. 2 Reis, capítulo 22, versículo 2. Os irmãos encontraram? Aleluia, Jesus. Amém? Então vamos lá. Vai dizer assim: Josias repara o tempo e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia, Jesus. Agora se assenta aí glorificando o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. E fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, o pastor falou para eu subir para cá, mas como a minha perna ainda está recuperando, eu vou para cá, porque aí eu fico pertinho dos irmãos, fica mais fácil. Irmão, me empresta o braço de novo. Licença aí, irmãos. Aleluia, aleluia, Jesus. Amém? Que a mais pertinho dos irmãos fica bom. Aleluia. Eu creio que os irmãos já conhecem essa história. Uma historinha bem conhecida, mas que pouco é pregada. Mas eu gosto muito dela. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que uma criança... Quem tem criança sabe que criança não tem juízo, não, irmãos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que uma criança de 8 anos, ela é convocada, ela é chamada e ela é conduzida a reinar um povo. Eu não teria coragem de colocar minha vida nas mãos do meu filho de 10 anos, veja lá no de 8. Mas a palavra do Senhor fala que uma criança é levantada para reinar, para tomar conta de um povo. Podemos se dizer até aqui de uma nação, né, irmãos? Para ficar melhor. E a palavra do Senhor vai dizer assim que o seu pai, ele morreu. E aí o povo convoca ele. Não foi Deus que pegou o menino e colocou lá. Foi o próprio povo. Só que existe um detalhe. O avô do menino fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. O pai do menino também fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então, a palavra do Senhor vai dizer que aquela criança reinou. Automaticamente, com o meu dedinho de acusador, eu vou dizer, o avô reinou mal, o pai reinou mal. Então, esse menino não vai prestar para nada. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, e reinou e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí você me pergunta, mas por que, pastora, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor? A palavra de Deus fala que quando esse menino recebe essa missão de reinar esse povo, de conduzir esse povo, uma das primeiras coisas que esse menino vai fazer é pegar todo o dinheiro que tinha no templo e entregar na mão de alguém responsável, pedir aos seus servos que entregassem na mão de alguém responsável para poder restaurar o templo. A primeira atitude de alguém que quer servir ao Senhor é adentrar a um templo e querer consertar o que está errado. Porque alguém que quer servir ao Senhor não aceita erro aonde o Senhor está. Alguém que quer servir ao Senhor de verdade não aceita servir num lugar que serve a outros deuses, não aceita reinar num lugar onde não adora o Senhor verdadeiramente. Então a palavra do Senhor fala que a atitude desse menino com 8 anos, a primeira atitude é: toma todo o dinheiro da casa do Senhor e entrega ao responsável para que ele restaure a casa. Nós vamos entender que esse menino não tinha interesse nenhum em dinheiro. O interesse dele era em restaurar, tanto é que ele manda que pegue o dinheiro. A primeira coisa é entrega o dinheiro. Aí a palavra do Senhor fala, irmãos, que ele vai entregar o dinheiro e ele vai pedir
aquele povo para começar a mexer na casa do Senhor, no templo do Senhor. E a palavra vai dizer que quem tomou conta desse dinheiro, tomou conta do dinheiro com fidelidade, foi fiel. E começou a restauração, começou a reconstrução, o renovo, a mudança naquele tempo. E a palavra do Senhor fala que, em meio àqueles homens que estavam ali mexendo na construção, existia um escrivão. Ele vai e ele junta com os outros lá, os sacerdotes, os obreiros da casa. Enquanto é mexido na reconstrução, na reforma, aquele cara, aquele moço, aquele irmão, ele vai encontrar no meio daquela bagunça, no meio daquele estrago, um livro. E esse livro estava escrito as palavras da lei. E quando ele encontra, ele leva até o escrivão, e o Ilquias, no caso, ele encontra, e ele leva, se eu não estiver errado, até um moço lá que o nome dele é feio, parece palavrão, não gosto de falar. E ele leva até esse moço para que ele leia essa palavra. Eu entendo que talvez, irmã, Ilquias não sabia ler também não. Porque aí ele pega e leva para o escrivão poder ler. Ou às vezes ele sabia ler, mas ele não teria entendimento. Porque a palavra do Senhor, ela cai na mão certa. Então era preciso que alguém com sinceridade, vontade de falar e que não temesse a homem nenhum, tivesse por conta da leitura daquele livro. E a palavra do Senhor fala que ele vai ler aquele livro para Ilquias. E eles juntos, em comum acordo, eles vão entender que é melhor que a gente passe essas palavras para o rei. A palavra do Senhor vai dizer que quando aquele livro ele é lido para o rei rasga as suas vestes em sinal de humilhação. O coração do rei se escarnece, ou se contrita, ou se derrama na presença do Senhor. E aí a palavra do Senhor fala que quando aquela palavra é lida, imediatamente o rei já manda com que aqueles servos vá até uma profetisa, alguém a qual recebia a revelação dos céus. Por quê? Porque naquele tempo já não tinha mais ninguém que queria compromisso com Deus. Naquele tempo já não tinha mais ninguém que queria falar realmente o que Deus estava mandando. Eu falo só o que agrada o seu ego. Acostumado com tantos reis reinando errado, eu não posso continuar falando coisa de Deus, então eu vou mudar. Aí a palavra fala que eles vão até essa mulher ainda temia ao Senhor. E ela vai começar a dizer, olha, essa palavra está dizendo o seguinte, através disso Deus diz o seguinte para vocês. Fala para o rei de vocês que todas essas palavras que foram lidas nesse livro da lei são verdadeiras e provém de mim. Mas diz para ele também que a minha ira está sobre todo esse povo. E ela vai se derramar. Mas diz para ele o seguinte, só porque ele ouviu a palavra, rasgou as suas vestes e se contritou no seu coração, contristou, se humilhou diante de mim, a ira que eu vou fazer descer sobre esse povo não vai chegar até ele, não. Ele não vai presenciar esse mal, não. Não se preocupe. E a palavra do Senhor fala que eles vão lá e eles mandam esse recado. Eles passam esse recado para o rei. E o rei recebendo esse recado, irmãos, aí é que ele se rasga mesmo na presença do Senhor. Aí é que ele se derrama mesmo na presença do Senhor. E aí o que ele faz? Ele convoca todo o povo para fazer um concerto diante de Deus. E fazendo esse concerto, a palavra vai dizer que ele chamou jovens, no caso aqui vai falar do pequeno até o maior. É algo que eu quero enfatizar para não deixar nada passar, irmãos, mas que o Senhor tem tocado bastante no meu coração. A palavra do Senhor, naquela época, ela era pregada para o menor até o maior. Hoje, se nós estamos na igreja e tem muita criança, inventaram a tal da salinha. Eu não sou contra, porque eu sou líder de ministério infantil desde quando eu comecei minha caminhada com o Senhor. Mas, se tem uma salinha para criança, irmãos,
pastores, em nome de Jesus, prepara obreiros que levem a palavra para essas crianças. Caso contrário, não tira elas daqui não, para levar para uma salinha para assistir televisão. Não tira elas daqui para levar para a salinha, para desenhar, para rabiscar, para fazer qualquer tipo de coisa que não seja ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho um filho autista. Da outra vez que eu ouvi a irmã dizer também do filho dela. Nós estamos ainda em processo de avaliação. Os pais sofrem, irmãos, até descobrir o diagnóstico certinho. Mas o povo que está na igreja está despreparado e quer jogar as crianças com autismo, com teimosia, com birra, com fiura, com malcriação, tudo indo para a salinha, ao invés de trazer para a casa do Senhor e deixar ouvir essa palavra. Porque a palavra era a palavra da lei. Ela não estava meio termo, era a palavra da lei. E naquela época não tinha homens e mulheres como os de hoje, que tentam distorcer o que Deus fala. Naquela época era daquele jeito e é daquele jeito e ninguém muda. A palavra do Senhor vai dizer que foi pregada aquela palavra para todos, do menor até o maior. Não tira o seu filho de dentro da casa do Senhor para levar para a salinha. Não deixa o seu filho em casa porque ele vai queimar dentro da igreja. Traga o teu filho para a casa do Senhor, para que ele ouça a palavra e permaneça nessa palavra até que Jesus volte. A palavra do Senhor vai dizer que Ele convoca o povo para fazer um concerto diante do Senhor. E a palavra deixa claro que Ele é um dos primeiros, ou Ele é o primeiro a se consertar. Então, muitas das vezes, o conserto vem de lá de cima e desce para cá. E o povo pega, e o povo aprende, o povo leva como exemplo. Mas hoje em dia, irmãos, está complicado, porque lá em cima o negócio está até bom. Porque a gente passa uma luta que ninguém sabe, ninguém entende. Mas quando a gente manda para cá, o povo não quer aceitar. Aí, você vai entender junto comigo que através da leitura de um livro da lei, houve conserto. Se o rei não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, porque é assim que começa a história dele, o povo que estava junto com ele também não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra do Senhor lá em João capítulo 8, versículo 32 vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu começo, agora eu vou falar aqui com os pregadores grandes, né, irmão? Já que eu não sou reconhecido, eu vou falar com eles agora, porque nós podemos. Agora eu começo a pregar. Irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como ser liberto se não tiver palavra. Não tem como ser liberto se não conhecer as Escrituras. Não tem como, glória, não tem como ser transformado se não tiver essa palavra. Não tem como fazer a obra se não tiver essa palavra. Eu gosto de culto na qual o Espírito Santo manifesta a sua glória, e o que ele fala com um, ele fala com o outro. Quem estava ligado no início, na palavra inicial, está entendendo o mistério. Tem que conhecer a palavra, não tem, irmão? Porque quando você conhece a palavra, você entende que se eu sou um mau pai, eu não posso ser um bom pastor. Se eu sou uma má esposa, eu não posso ser uma boa esposa, uma boa diaconisa. Então começa dentro de casa, começa em cima do altar para descer. Aí eu aprendo com os que aprenderam, mas eu não quero seguir. Por quê? Porque doutrina não pode mais ser pregada. Prega a doutrina e prepara já o carro com a porta aberta. A hora que você terminar, você já sai correndo, porque os irmãos vão cair matando em você. Nunca mais te convida para a glória de Deus, mas isso é bom. A palavra do Senhor vai dizer assim que conhecereis a verdade vos libertará. Lá ainda no capítulo 8 do livro de João, no versículo 36 vai dizer assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus! Aí tem um povo compreenderam que vai dizer assim: como é que pode ser livre
se não pode arrancar a ponta do cabelo? Como é que pode ser livre se num calorão desse está com a saia lá no pé? Como é que pode ser livre se anda parecendo um macho, não põe um brinco na orelha, não põe um negócio na cara? Que libertação é essa que essa palavra traz? Aí eu digo para você, você é livre para poder escolher o que você quer para a sua vida. Aí você escolhe se você quer andar no bem e ter salvação e ter uma vida eterna, ou você escolhe viver o mal dessa terra e viver a condenação eterna. Não estou indo contra a doutrina de ninguém, eu sei que vão querer me pegar depois, mas antes que vocês me peguem, pegue Jeová. Ô glória, meu marido não, ô do céu. Pegue Jeová. Antes de vocês me achar, vocês acham ele, porque eu digo para ele, antes que eu me achegue, que o Senhor se achegue. Então vocês vão achar ele primeiro, pega ele, se doer a palavra. Aí a palavra vai dizer assim, que se verdadeiramente conhecer, servir, entender o que é a morte do Filho na cruz, verdadeiramente sereis livres. Livres, irmãos, para buscar uma vida santa. Livres para buscar um Deus que salva. Livres para buscar um Deus que cura. Livres para adorar ao Senhor independente da situação. Porque como já foi falado aqui hoje, tem muito coração que está triste, inclusive o meu estava, mas já sarou para a glória de Deus. Foi falado aqui pela irmã dos grandes levantes. Na nossa casa essa semana ninguém dormiu, não sei que dia foi a última vez que nós dormimos, porque o pastor estava com dor, ao mesmo tempo era dor de dente. Aí o pastor foi lá e resolveu o problema dele. Aí eu estou com dor de ouvido, aí eu estou com dor na garganta, apareceu uns caroços. E foi aparecendo, e a perna, quando eu entrei aqui, não tinha um osso para um lado, do nada já tem um osso para cá. Eu falei, eita glória, agora que Jesus está restaurando, deve ser o restante que faltava. Voz, irmãos, não tinha, no início da semana não tinha. Eu falei, Jesus entra com providência. Orei, bebi tudo quanto é remédio que tinha para não estar desfazendo da medicina. Mas, irmãos, para a glória de Deus eu estou aqui e está dando certo. Isso é ser livre. Eu sou livre, irmãos, porque quando eu estava no mundo, que eu não experimentei droga, mas eu sei o que é beber. Eu gostava de 51, para os irmãos terem ideia. Irmão, 51 com limão, não bebe não, entendeu? Porque Jesus não gosta. Eu gostava, eu achava bom aquele negócio. Com 14 eu vou contar, irmãos. Eu não sei que hora termina, mas eu vou contar. Não, peraí, eu vou contar porque é necessário. Porque o povo olha, vê a gente assim, pensa, irmãzinha, sempre faz irmãzinha, não. E aí, irmãos, eu com 14 anos eu estava bebendo 51 com limão. E eu achava o trem melhor do mundo. Minha mãe me buscava assim pelo cabelo. Eu estava vendo, era nada, irmãos, com 14 anos. Minha mãe me batia e eu estava nem sentindo as pernas, de tanto que eu já tinha bebido. Irmãos. Espanta não. Mas droga assim, as outras drogas eu não usei, mas eu dizia para Deus assim, Deus não deixa eu usar droga não, porque minha mãe pagou um preço muito alto para me criar até aqui, ela não merece esse desgosto, então eu não usei não. Então, irmãos, o Senhor, quando eu estava lá no mundo, eram duas trancinhas assim, quando não era uma alfinetinha na orelha, uma touquinha preta, uma roupinha assim folgada, não era bem de homem não, era de menina, mas era um negócio mais folgado para a gente ficar mais confortável. E aí, irmãos, eu ia para a escola e eu ia parecendo, sei nem o quê, ninguém mexia comigo, nem os professores. Meu lugar era na janela, eu no movimento da rua. O professor falava, Jane Kelly, sai da janela aí. Ô, professor, não posso não, porque hoje o reumatismo está atacado, minhas pernas estão doendo, é nada, irmãos. Era só para tentar, para afrontar, para ficar olhando o mundo passando. Por menino, fazendo fio-fio, né? Oh, meu Deus. E aí, irmãos? Mas você buscava felicidade em mim, não tinha. Porque eu fui rejeitada pelo meu pai, de sangue, desde o ventre. Ele disse assim, aborta. Sou fruto de traição. Meu pai traiu a esposa dele e fez eu, tanto é que eu e meu irmão temos a mesma idade. Então você acha que uma pessoa dessa era livre lá no mundo? Uma pessoa dessa era liberta lá no mundo? Podia fazer o que quisesse? Não. Eu era escravizada pela solidão. Eu era escravizada pela depressão. Eu era escravizada pelo síndrome do pânico. Eu era escravizada pelo toque. Transtorno obsessivo compulsivo.
E eu sofria. E ninguém via aquilo. E quando eu conheci a palavra do Senhor, eu fui para a igreja, eu ainda estava com as minhas calças. Porque eu dizia para Deus que eu estava mais bem vestida com a minha calça. Que eu me sentia melhorzinha. Aí quando eu quis sair dessa calça, eu falei, Jesus, é o seguinte, o Senhor faz um compromisso aqui comigo, que eu faço um compromisso contigo. Não uso mais calça desde que o Senhor me dê vários vestidos longos e saias longas e bota, porque agora eu estou querendo andar de bota. Amém, irmãos? Então, o Senhor fez a obra na minha vida. E hoje eu posso dizer que se eu coloco um short da escola, vocês conhecem aquele short da escola que os meninos usam? Eu tenho daquele. Eu vou para o clube, eu vou passear na casa do parente, eu vou na porta lá falar com os vizinhos, mas é um short desse tamanho aqui. Aí o povo olha e pensa, meu Deus, por que ela anda assim? Podia tanto se arrumar. Hoje eu sou livre. Hoje eu ando do jeito que eu me sinto bem. Hoje eu ando feliz. Porque, irmãos, em meio às minhas lutas, em meio às minhas dores, o Senhor, Ele é comigo. A palavra do Senhor lá no Salmo 119, o salmista vai dizer para nós, irmãos, como é bom ser livre. Ele vai explicando e ele vai se alegrando diante do Senhor. E ele vai dizendo assim, ó. Quer ver, irmãos? Quando eu... Salmo 119, se vocês quiserem, pode ler tudo, fica à vontade. Amanhã. Em casa você lê tudo hoje. Aleluia. Mas eu quero deixar aqui para os irmãos, versículo 43. E de minha boca não tireis nunca de toda a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Hoje eu sei que para ser livre, eu só preciso olhar para os céus e dizer, Pai, isso te agrada? Dessa forma te agrada? Dessa forma que está boa? E ainda que Ele não me responda, eu abro a palavra, me respondo em outras palavras, de outra forma. Eu abro a palavra e eu entendo que essa palavra ela não pode se apartar da minha boca, das minhas mãos, da minha mente, do meu coração, dos meus pés. Eu tenho que andar nela, eu tenho que prosseguir com essa palavra, eu tenho que caminhar nessa palavra, eu tenho que adorar por essa palavra. Porque muitas das vezes a gente vai perdendo a esperança de que coisas boas, coisas melhores ainda podem acontecer na nossa vida. Mas o Senhor, através desta palavra, nos lembra dia após dia que sou eu quem te sustento, sou eu quem te guardo. Você às vezes olha no celeiro, não tem nada, o Senhor provê. Você olha no guarda-roupa, não tem a roupa que você queria ter, mas o Senhor provê. Você olha na vida de um ente seu e você diz, não tem mais jeito, mas o Senhor, Ele dá jeito. Eu clamava muito pela minha mãe, que ainda não é conhecedora, e o Senhor falava para mim, por que clama tanto por essa, sendo que já está na palma das minhas mãos? Muitas das vezes, a gente deixa também, irmão, de levar a palavra, de fazer a obra do Senhor para quem está precisando, porque a gente pensa que a casa não está da forma que Deus quer, ou porque deixei meu esposo, deixei meu filho, deixei minha esposa, e isso atrapalha um pouco a gente. Mas eu não sei para você, mas para mim Deus disse o seguinte, cuida dos meus, que dos seus eu cuido. Então, esses dias, vou contar aqui, né? Esses dias a Tiffany Stacy fez 18, achou que podia ir embora, né? Bateu asas e quis voar, irmão. E eu ouvi de uma irmã em cima do muro, literalmente em cima do muro, ela disse assim, Deus ouve a oração de uma mãe, começa a orar e clamar para ela voltar para casa. Ela não foi para o mundo não, irmãos, ela só foi para casa do pai dela, viu? E a irmã falou assim, começa a orar, porque Deus escuta a oração de uma mãe e ela tem muito valor, tem muito poder. Então começa a clamar. Eu falei, não, irmã, sabe por quê? Eu ensinei o caminho que ela tinha que andar. Se ela quer desviar dele, já não é por minha causa. É responsabilidade dela. Fez desvio, a responsabilidade não é minha mais, não é, pastor? E eu dizia para Deus assim, Pai, está em tuas mãos. Pai, está em tuas mãos. Em nenhum momento eu orei, Pai, traz de volta. Pai, vai lá, toca no coração daquela maldade. Traz ela de volta, Senhor. Manda ela aqui para lavar as vazias para mim, Senhor. Manda ela para limpar esse banheiro aqui. Eu estou limpando 3 banheiros. Não, eu não orei. Eu disse, Pai, está em tuas mãos, toma de conta.
E o Senhor trouxe de volta. Ela não veio com as próprias pernas, porque primeiro ela não veio de ônibus, né? Porque estava longe, de como de pé. Mas o Senhor trouxe. Então cuida dos meus, que dos seus eu cuido. Pastor, o Senhor é o pastor daqui, não é? Se o Senhor tem instruído, pastor. Se o Senhor tem ensinado, né? Descansa teu coração. Porque o Senhor Deus que fala contigo nessa. Se você tem orado, se você tem clamado, se você tem consciência, convicção do que você tem feito diante do Senhor, vocês pastores, vocês obreiros que têm andado em retidão, então descansa seu coração no Senhor. Quem for para sair, vai sair, mas quem for para entrar, vai entrar. É ficar com a igreja cheia, mas que não conhece e que não vive essa palavra, é melhor que saia, irmão. Então você está mandando o povo embora da igreja? Não, irmãos. A minha igreja já teve não sei quanta gente que já não cabia, porque ela é pequena. E o povo foi indo embora porque encostava, intercessora, você já viu intercessor, irmão? Encostar em canto de parede, cochilar, irmãos. Intercessor foi feito para interceder. E foram obreiros de lá da nossa igreja embora, porque cochilava diante da coluna onde era para interceder. E quando eu falei, achou ruim. Foram embora porque eu falei, chegou um visitante e o visitante viu sua cara de limão. Aquela cara de quem chupou limão. Era pelo marido ali, aquele limão ruim. Aí chegou na casa do Senhor de cara feia, chegou um visitante de outra religião que podia confessar o Senhor naquele dia, foi embora e nunca mais voltou por causa da cara de limão azedo da... Foi embora da nossa igreja porque disseram que estavam sendo excluídos, sendo que na minha casa, se eu como um feijão com osso dentro, está todo mundo lá. A minha casa é no sul da igreja, então, irmãos, eu não consigo comer na minha casa eu não consigo comer um coicinho se eu não der o coicinho lá. Junto com os irmãos dentro do feijão tropeiro. Tudo, os obreiros estão juntos, só não está junto quem não quer. Aí olha pra sua cara e fala, fui excluído. Foi por você mesmo, que ainda não é seu agora. Aí olha pra minha cara, manda mensagenzinha no WhatsApp e fala assim, tô saindo. Mas não tenho nada contra os irmãos. 3 meses depois você vai pegar sua carta lá onde você deixou ela. Mas irmãos, é porque é experiência de vida. É coisa que eu tenho passado e a gente vê a situação das igrejas ultimamente e a gente quer compartilhar para que o irmão entenda que não está sofrendo sozinho, está passando pela mesma luta. E aí, irmãos, por último, não, queria ainda ter mais 3. Saí da igreja porque eu disse para o irmão, não me avisaram que ia, mas depois que eu já tinha comprado a camiseta do congresso, lá, falou que ia. Isso aqui está registrado ali. O irmão falou para o pastor disse, olha, se tiver compromisso na nossa igreja, não vai. Mas conversa com a pastora, porque o pastor já está velho, então quem direciona os compromissos da nossa igreja sou eu, que sou mais nova, né? Aí, irmãos, falou para falar com a pastora. O obreiro não falou com a pastora adivinhou, né? Adivinhou que o obreiro ia para outro lugar. Eu falei, você não vai não, você tá brincando. Vou, vai não, irmão, se você for, eu te pôr de banco. Não, eu vou. Falei, então você vai ficar de banco. O irmão foi, cancelou um culto de jovens na qual ele iria ministrar, deixou outra igreja na mão para sujar o nome do nosso ministério. E ele foi. E eram 3, 4 dias, sei lá quantos dias que era nesse negócio. E lá ele, cheio de Deus, porque foi assim que eu recebi a mensagem. Ele cheio de Deus, sentindo a presença de Deus e Deus falando com ele lá no meio daquele tanto de gente. E ele falou que sentiu por bem sair do ministério por mensagem, porque o povo agora manda por PDF. Estou eu saindo da sua igreja, mas não tenho nada contra os irmãos, somente estou saindo porque eu entendi que é hora de voar. E voou, irmãos. Mas o que foi mais engraçado é que ele ficou chateado comigo, porque eu excluí ele das redes sociais, não sabendo ele que estava eu excluindo ele de dentro do meu coração.
Aí você entende, a rede social tem mais valor do que meu coração. E olha que meu coração é saudável. Não tem nenhum problema. Mas o irmão se sentiu ofendido por mandar mensagem saindo da igreja e eu excluí ele das redes sociais. E ele não sabia que ele estava sendo excluído do meu coração, das minhas memórias. Hoje as redes sociais têm mais valor, por isso ninguém mais medita na palavra. Hoje as redes sociais têm mais valor, por isso o esposo deixa a esposa e vai mexer na rede social, porque tem que mexer, porque é bom. Hoje eu tenho, irmãos, YouTube, eu tenho Instagram, mas eu posto de vez em quando, tá bem difícil postar, porque tá muito corrida a vida com esse menino tudo que eu tenho. Mas, irmãos, usa para bênção, não usa para maldição de vidas não, para estragar as vidas não. Então nesse dia, eu quero só dizer para você, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade, ela não está no meu bater de palmas. Vou chatear alguns, mas a verdade ela não está no meu louvor. Eu louvo bem, irmão, demais. Mas a verdade não está no meu louvor. Infelizmente, o hino foi falado aqui, não lembro mais quem foi que louvou, que o hino, o louvor, ele move o coração, move a mão de Deus. Então, eu louvo com o meu coração cheio de Deus para Deus. E ele move e age no meio da igreja. Não sou contra o louvor, amo o louvor. Eu venho aqui, hoje eu trouxe um monte de lencinho para me enxugar minha lágrima. Tinha até uma poça ali de água, acho que era eu chorando. Mas quem liberta é a palavra. Então, se na sua igreja tem palavra, dê glória a Deus por isso. Porque é ela que vai te libertar. É ela que vai te entender quem é o dono de todas as coisas sobre essa terra. É ela quem vai te instruir para onde você vai quando tudo isso aqui passar. É ela que te conduz por bons caminhos. É ela que te dá ensinamento de vida. As pessoas estão vivendo erradas. As pessoas estão matando as pessoas do nada, porque não conhecem essa palavra. E essa palavra ela precisa ser apregoada. Porque ainda lá no livro de 2 Reis, vai dizer que depois que aquela palavra foi conhecida e foi decretado um concerto do povo diante de Deus, eles fizeram festa. Há muito tempo, por causa dos outros reis que estavam reinando mal, não tinha festa. Não tinha a festa da Páscoa. Festa essa determinada por Deus para Moisés e para os demais que viessem, que não era para acabar, que era para ser contínua. Era para sempre aquela festa. E aquela festa, por eles adorarem outros deuses, servir outros deuses, fazer o que era ruim aos olhos do Senhor, ela já não acontecia mais. E a partir do momento que Josias conhece aquela palavra, que ele passa ela para o povo, que acontece um concerto, aquela festa ela volta. Aleluia. E acontecendo aquela festa, a presença do Senhor ela toma de conta do lugar. Então que haja palavra, que haja conhecimento de palavra, para que haja libertação, transformação, cura e renovo da parte do Senhor. Amém? Eu quero só convidar o pastor Jovar.